Então vamos lá, meu povo. Tentativa abandonada e arrependimento posterior. Vamos lá, artigos 15 e 16 do Código Penal. Nós falamos na aula passada sobre a tentativa, artigo 14, inciso 2º. E agora falaremos sobre a chamada tentativa abandonada e o arrependimento posterior. Então, vamos ao primeiro. Artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou então impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Vamos olhar esse artigo, vamos discutir um pouco mais. O artigo 15 do Código Penal, então, olha aqui, ó. Tentativa, né? Artigo 14, inciso 2º do Código Penal, tentativa clássica, disse o crime tentado, quando ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Diferente é o artigo 15 do Código Penal, que é chamado pela doutrina, isso você não vai encontrar no Código, é chamado pela doutrina de tentativa abandonada. Então vamos lá. Quais seriam, né, os elementos comuns e distintivos, né? Quais seriam as semelhanças e diferenças entre a tentativa do 14, inciso 2º, e do artigo 15? Bom, o elemento comum, ou os elementos comuns, é que nesses dois dispositivos eu tenho o início da execução e a não consumação do crime. Nos dois. Agora, qual que é o elemento diferenciador? A vontade do agente. Porque no 14, inciso 2º, o sujeito não consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Eu saco da minha pistola, estou atirando contra você. 1, 2, 3 disparos. No quarto eu vou te matar. Só que alguém me segura. E eu quero continuar a executar aquele crime, porque eu quero atingir o resultado. Tentativa clássica. Né? O crime não se consumou por uma vontade que não era minha. Agora, diferente, a gente vai ver, é o caso da tentativa abandonada. Né? Estou lá efetuando disparos contra você e daí eu cesso de efetuar os disparos. Eu posso continuar a executar, mas em algum momento, eu cesso aquela conduta, porque eu entendo que eu não tenho mais vontade de te matar. Né? A gente vai ver isso com mais calma. Tá? Não vou aprofundar o exemplo, porque a gente vai ver as diferenças. Mas guarda isso por enquanto. Olha, só para uma coisa que a gente tem que relembrar para fazer sentido as nossas discussões aqui nessa aula. A gente tem que relembrar o iter criminis, ou chamado caminho do crime, né? Quais são as etapas para a realização do crime? Cogitação. Eu penso em te matar. Preparação. Eu compro uma arma para te matar. Execução. Eu inicio aquela conduta típica. E a consumação, quando eu alcanço o resultado. Muito bem. A gente precisa recordar disso daqui. Isso vai ser importante para as nossas discussões. Guarda então isso daqui. Quais são as espécies de tentativa abandonada? Né? Bom, eu tenho duas espécies no artigo 15. Da redação do artigo 15, eu extraio duas espécies de tentativa abandonada. Primeira, a chamada desistência voluntária, e segundo, o arrependimento eficaz. A diferença entre elas, nós veremos cada uma delas, mas já te adianto que a diferença entre elas se dá no momento em que eu decido pela não consumação daquele crime, pela não produção do resultado. O momento que eu rompo com o iter criminis, o momento que eu cesso aquele
caminhar na realização da consumação. Se eu cesso a minha caminhada no iter criminis aqui, quando eu estou na execução, a gente vai analisar a desistência voluntária. E se eu cesso essa minha caminhada do iter criminis no sentido da consumação, se eu cesso logo aqui, olha, quando eu acabei a execução, mas eu vou impedir que o resultado se produza, se é aqui, o que a gente vai discutir é o chamado arrependimento. Arrependimento eficaz. Tá? Então a diferença entre eles se dá no momento que eu rompo com o iter criminis. Na desistência voluntária, a minha interrupção é definitiva no processo de execução, diz o professor Luiz Regis Prado. E no arrependimento eficaz, o meu impedimento é quanto à consumação logo depois que eu cesso os atos de execução. Vamos para a primeira, para isso ficar mais claro. Desistência voluntária. A desistência voluntária, você também pode encontrar esse instituto com outro nome. Tentativa desistida. É a mesma coisa. Desistência voluntária ou tentativa desistida é o mesmo instituto. O que é a desistência voluntária? É quando o agente, depois que ele iniciou a execução, ele está aqui, o agente iniciou a execução, está nesse momento. Ele ainda na fase de execução, ele desiste de prosseguir nos atos executórios. Então, eu estou lá, efetuando disparos. Eu tenho uma pistola com 15 munições. Primeiro, segundo, terceiro. Digo, não, vou parar. Ele é meu brother, meu amigo, a gente vai resolver isso de uma outra maneira. Não vou matá-lo. Eu poderia continuar na execução? Poderia continuar aqui? Poderia. Mas eu desisto. E desisto de maneira voluntária, de maneira livre. Né? Isso é importante. Né? Uma desistência voluntária. Desistência voluntária é uma desistência por decisão própria. Mas isso é diferente de uma desistência espontânea. Professor, qual que é a diferença entre voluntário e espontâneo? Olha aqui, cara pálida. Voluntário e espontâneo. Voluntário é sem qualquer coação. É uma vontade livre. E espontâneo é aquilo que surgiu de mim. É aquilo que surge, aquela decisão que surge de mim mesmo. Por esponte própria. Dá um exemplo, que eu não estou entendendo nada. Eu posso desistir de prosseguir nos atos de execução porque eu fico com pena do colega que... Isso é meio complicado, né? Eu estou com pena do colega que eu estou matando. Ou que eu estou objetivando inicialmente a morte dele. Né? Eu fico com pena daquele que eu estou efetuando disparos e eu paro. Por quê? Porque eu, com a minha própria consciência, decidi isso. Ou então, porque eu ouço o barulho de uma sirene, eu acho que é a polícia e eu resolvo parar. Né? Essa minha segunda conduta ela não seria espontânea, mas ela é voluntária. Então, ela também configura a desistência voluntária. Para a desistência voluntária, não é necessário a espontaneidade. Tá? É isso que eu queria que você guardasse. Então, vamos aqui. Quais são os requisitos da desistência voluntária? Primeiro requisito, início da execução. Segundo requisito, que o crime não se consume por circunstâncias inerentes à vontade do agente. Veja a diferença do artigo 14, inciso 2º. Artigo 14, inciso 2º. O crime não se consuma por circunstâncias alheias, fora da vontade do agente. Aqui no artigo 15, o crime não se consuma por circunstâncias inerentes à minha vontade, pela minha própria decisão. Existe uma fórmula conhecida que é chamada fórmula de Frank, que ele diz assim, quando que existe desistência voluntária?
quando o agente ele pode afirmar: eu não quero prosseguir nos atos de execução, embora eu pudesse fazê-lo. Eu posso continuar a efetuar disparos, mas eu não quero. Desistência voluntária. Ela se aplica aos crimes materiais e formais, e há uma controvérsia na doutrina se ela também se aplica aos crimes de mera conduta. Aqui eu tenho um posicionamento divergente, tá? Mas quanto aos crimes materiais e formais, é tranquilo. Arrependimento eficaz. A segunda modalidade da chamada tentativa abandonada, que é o artigo 15, segunda parte desse dispositivo, né? Qual que é o nome, ou qual que é o sinônimo que eu posso encontrar para arrependimento eficaz? Eu também posso encontrar esse instituto sob o nome de arrependimento ativo, ou recipicência, né? Isso é aquela brincadeira para tu fazer teste de bêbado na balada. Fale o sinônimo do arrependimento eficaz. Recipicência, né? Essas são expressões sinônimas para arrependimento eficaz. Mas o que é, professor? O que é o arrependimento eficaz? Então, olha aqui. Existirá arrependimento eficaz quando o agente iniciou a execução, percorreu todos os atos executórios, mas ao final da execução, ele muda a sua conduta, que antes tinha como objetivo a produção do resultado, e realiza um novo ato para impedir a produção do resultado. Então olha que loucura. Eu estou lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 6 munições. Sexta munição. Atinge o sujeito. Inicialmente eu queria o quê? A morte dele. Daí na sexta munição eu falo, não quero que ele morra. Vou lá, presto socorro para ele, coloco ele no carro, levo para o hospital e evito a morte dele, que era o meu objetivo inicial. Isso é arrependimento eficaz. Ou aqui se configura o arrependimento eficaz. Eu prestei todo o socorro a ele, impedi que o resultado morte fosse atingido. Então eu impedi a consumação daquele crime de homicídio. Olha aqui o conceito, só para ficar gravado aí na tua memória. O agente, depois de praticados todos os atos executórios, ele se arrepende e consegue realizar meios impeditivos da produção do resultado. Para ficar bem claro, existe um requisito objetivo, inicial, fundamental para o arrependimento eficaz, que é o encerramento da execução. Olha aqui, arrependimento eficaz, encerrei a fase executória. Porque se eu ainda estiver na fase executória, vai ser desistência voluntária e não arrependimento eficaz. Então, encerrei a fase executória. E segundo, o crime não se consumou por circunstâncias inerentes à minha vontade. Porque eu adotei uma outra conduta, agora, por exemplo, para salvar aquele sujeito que eu queria matar, né? E impedir o resultado. Isso é importante. Arrependimento eficaz. O nome não é à toa. O arrependimento não é um arrependimento qualquer. Para configurar o artigo 15 do Código Penal e para eu afastar a tentativa, afastar o crime tentado, necessariamente, olha aqui, sublinha, negrito, itálico, necessariamente o arrependimento tem que ser eficaz. Eficaz em qual sentido? Ele tem que impedir a produção do resultado inicialmente almejado. Então, eficaz porque ele impede a produção do resultado inicialmente almejado, tá? Se for um mero arrependimento, que ele não impede a produção do resultado, ele não é eficaz, não configura o artigo 15 do Código Penal. Aqui, ele precisa ser eficaz e voluntário. Voluntário e eficaz. Professor, mas você está repetindo 15 vezes. É para você guardar. Eficaz e resultado. Eficaz e resultado é ótimo, né? Eficaz e voluntário. Não esquece disso. Se ele não for eficaz, o que vai acontecer? Me arrependi, mas não consegui impedir a produção do resultado. Bom, daí eu tenho que discutir uma situação concreta.
qual que é o tipo de crime, o que ocorreu. Por exemplo, se for um crime cometido sem violência ou grave ameaça, esse arrependimento depois da consumação, pode configurar o artigo 16 do Código Penal. Pode. Por que pode? Porque existem vários requisitos que nós veremos, mas pode configurar o que a gente chama de arrependimento posterior, que é uma causa de diminuição de pena. Eu continuo respondendo pela tentativa, mas com uma pena diminuída, né? Causa de diminuição de pena, né? Ou vai ser uma circunstância atenuante, genérica, artigo 65, inciso 3º, a linha B do Código Penal. Tranquilo? Só uma coisa para ficar claro aqui, no arrependimento posterior, que é o artigo 16, a gente vai ver os requisitos, isso é uma causa de diminuição de pena. Então, vai diminuir a pena em relação àquele crime que eu cometi. Eu falei crime tentado, mas na verdade é um crime que foi consumado e que eu tenho uma diminuição daquela pena, tá? Porque o arrependimento não foi eficaz, né? Então, eu não consegui impedir a produção do resultado. Só para ficar claro, porque eu acho que na hora que eu falei, posso ter me equivocado, te levar a erro, tá? Quando que se aplica o arrependimento eficaz? Ele se aplica em relação aos crimes materiais. Essa é a posição majoritária. Arrependimento eficaz vai ser aplicável aos crimes materiais. O efeito, qual que é o efeito dessa chamada tentativa abandonada, né? Qual que é o efeito de reconhecer a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? Qual que é o efeito disso? Bom, o efeito disso é que o sujeito só vai responder pelos atos que ele praticou. Professor, como assim? Ele não vai responder pela produção do resultado, porque o crime não se consumou, o crime inicialmente almejado. E ele não vai responder por um crime tentado que ele inicialmente almejava. Por quê? Porque ele desistiu de maneira voluntária ou ele se arrependeu de maneira eficaz. Vou te dar um exemplo. Quer ver aqui? Ó? Olha o seguinte. Vamos para um exemplo prático. Eu tinha como objetivo cometer um crime de furto. Eu violo um domicílio para cometer um crime de furto. Para furtar um objeto que está dentro daquele domicílio. Veja, o meu crime fim, o meu crime almejado era o furto. E para isso eu violei um domicílio. Mas a hora que eu ingresso naquele domicílio, eu estou em atos de execução. Na hora que eu ingresso naquele domicílio, eu digo, não vou subtrair essa coisa. E eu desisto. Deixo aquilo. Eu vou responder por qual crime? Crime de furto tentado? Não vou responder pelo furto tentado, porque o furto não se consumou, não foi por circunstâncias alheias à minha vontade, foi pela minha própria vontade. Então eu só vou responder pelos atos já praticados. Quais foram os atos já praticados? A violação de domicílio. Então eu vou responder pelo crime consumado de violação de domicílio. Eu respondo pela consumação do crime meio, e não daquele crime fim que eu deixei de praticar. Eu deixei de executar. Vamos para um outro exemplo? Vamos imaginar que eu quero matar você. Eu quero te matar. Saco da minha arma, passo a efetuar disparos contra você. Tenho 6 munições. Primeiro tiro eu erro, segundo tiro eu erro, terceiro eu erro, quarto eu erro. Pô, mas tu é péssimo. Quinto erro, sexto eu acerto a tua perna. Acabei com todas as minhas munições. Digo assim, eu não quero matar. Começo a ver aquele sangue verter da sua perna. Digo, não, eu não quero que ele morra. Pego você, levo para o hospital e consigo te socorrer, a ponto de evitar a sua morte em razão daquela lesão na sua perna. Enfim, por qual crime eu vou responder? A minha intenção era te matar com aqueles disparos. Eu terminei toda a execução, mas eu não atingi a consumação porque eu consegui empreender um meio para salvar a sua própria vida. Eu vou responder só pela lesão corporal que eu pratiquei contra você.
pelo crime meio consumado e não pela tentativa do crime fim, porque eu me arrependi de maneira eficaz. Só voltando aqui, isso deixa eu voltar aqui no slide. Isso é a chamada tentativa qualificada. É quando eu, para atingir um crime fim, eu percorro crimes meios, né? Eu percorro crimes ao longo desse trajeto. Se eu desisto na execução do crime fim, ou se eu me arrependo depois de encerrada a execução, evitando o resultado, eu não vou poder ser responsabilizado pela tentativa do crime fim. Mas eu também não vou deixar de responder por nada. Eu vou responder pela consumação daqueles crimes que ao meio da minha conduta, ou ao longo da minha conduta, ao longo da minha conduta, eu realizei. Tranquilo? Eu afasto a tentativa do crime fim e gero a consumação do crime meio. Quais são os requisitos do arrependimento posterior? Primeiro requisito, o chamado status quo ante. O sujeito necessariamente tem que reparar o dano ou restituir a coisa, que é uma ideia de volta ou de retorno ao estado original, anterior à prática daquele crime. Segundo requisito, isso é um ato do sujeito ativo desse crime. E veja, muito embora seja um ato do sujeito ativo, de uma pessoa específica, se aquele crime foi cometido em concurso de agentes, se tem mais de um autor na prática daquele crime, muito embora a reparação do dano ou restituição da coisa tenha se dado por um deles, essa reparação que pode configurar arrependimento posterior, ela vai se comunicar, ela vai ser aplicada ao outro autor, ao coautor. Por que, professor? Isso pode acontecer? Pode, porque é uma circunstância de natureza objetiva e, portanto, possibilita essa comunicação entre coautores. Terceiro requisito, a voluntariedade. Essa reparação do dano ou restituição da coisa tem que ser por ato voluntário do agente. Mais uma vez, não precisa ser espontâneo, mas obrigatoriamente tem que ser voluntário. Quarto requisito, é um crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Naqueles crimes em que há violência ou grave ameaça à pessoa, exemplo, roubo, não é possível arrependimento posterior. Furto, apropriação indébita, estelionato, nesses é possível o arrependimento posterior. E último, se houver a reparação ou restituição anterior ao recebimento da denúncia ou queixa. Guarda isso. A reparação ou restituição tem que ser antes do recebimento da denúncia ou queixa. A pegadinha que vem no teu concurso é eles trocarem recebimento por oferecimento. Então, arrependimento posterior, necessariamente, a reparação do dano ou restituição da coisa tem que ser antes do recebimento, né? Um ato é o ato de oferecer a denúncia ou queixa, que é um ato da acusação. O segundo ato, posterior ao oferecimento, é o ato de recebimento, que é uma decisão do juiz. Aqui o que vale é o recebimento. Tranquilo? Um grande abraço para você.